grandes e poderosos na vida desses homens. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 30. Eu quero meditar com você. Essa é uma palavra que está ardendo no meu coração. Eu dei início a uma série domingo passado sobre valores do reino de Deus. E eu quero meditar com você nessa palavra. Gênesis capítulo 30, versículo de número 25. O texto diz assim, aliás, versículo de 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos seus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, hei de trabalhar também por minha casa. Por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: não me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, e se fizeres isso, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará de mim as minhas justiças no dia de manhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. Por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E por estas varas que tinham descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs às faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos cantos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Me dê graça, sabedoria, tira todo o cansaço para que eu possa pregar com energia, com autoridade, com unção, com graça, e que o teu Espírito Santo venha falar aos corações. Em nome do Senhor Jesus, todos digam graças a Deus. Antes de pregar, eu quero agradecer a Juliane, porque ela realizou um sonho meu. Eu fui pego de surpresa, eu não sabia. Quando eu cheguei aqui, no momento do louvor, ela estava pintando esse quadro, com as mãos, 2 mãos, uma mão socorrendo a outra que está presa em correntes, e é a mão de Cristo, e a outra mão é a nossa, que estava presa em correntes, e o Senhor nos libertou. E por que ela realizou um sonho? Porque há muitos anos atrás, quando a nossa igreja ainda era muito pequenininha, nós participávamos de algumas conferências de células em Águas de Lindóia, pela CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina. Pastor Manuel vai lembrar disso, pastor Edilson vai lembrar disso, pastor Edinaldo foi algumas vezes também, e alguns irmãos. E no momento das ministrações nós tinha um artista fazendo ali uma pintura. E eu falava assim: será que um dia eu vou ser pastor de uma igreja que vai ter alguém fazendo isso?
E hoje se cumpriu. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Ficou lindo, maravilhoso. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó foi enganador, trapaceiro. Você conhece a história? Como dizia minha mãe, pintou 7. E aí um dia, Jacó, depois de 20 anos de dar cabeçada, de se atrapalhar na vida, a ficha dele caiu e ele falou: eu preciso virar homem. Eu preciso virar homem. Eu preciso tomar uma postura na minha vida, parar de ser enganador. Eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão. Eu preciso virar homem. E aí então ele chega para o seu sogro, Labão, e diz: olha, vamos, eu estou querendo ir embora, eu vou embora daqui porque eu estou 20 anos trabalhando para você e não dá nada. Eu trabalhei 7 anos para casar com sua filha, você me deu a outra. Aí eu tive que trabalhar mais 7 anos de graça, foram 14 anos. Ao longo dos 20 anos, você mexeu no meu salário 10 vezes, diminuiu. Então eu tenho que ir embora. E Labão diz: não, vamos fazer uma sociedade aqui. Qual que é o propósito? O propósito é o seguinte: toda ovelha que nascer listrada é sua. Toda ovelha que nascer malhada, riscada, pintada é sua. Jacó mais uma vez ia ficar no prejuízo. Ele falou: tudo bem, então vamos fazer assim. E aí Deus deu uma visão para ele, Deus deu clareza para ele, ele teve uma ideia. Quando as ovelhas iam beber água, ele fincava uma vara. Você já viu a sombra de uma vara projetada na água? Eu, se ficar olhando muito, me dá até labirintite o negócio daquele, da tontura. Mas as ovelhas, elas iam beber água e elas ficavam olhando para aquela vara. E aí quando elas iam parir, nasciam filhotes listrados. E quando era uma ovelha fraquinha que vinha beber água, ele ia lá e tirava a vara. E aí o filhote nascia, os mais fracos nasciam brancos e da cor que o Labão tinha proposto. A Bíblia diz que Jacó, ele cresceu muito, o seu rebanho, sua serva, seus servos, camelos, e ele ficou muito rico com isso. Sabe, quando eu li essa passagem, eu falava: tem tudo a ver com aquilo que a gente tem pregado. Eu tenho pregado nesses dias sobre uma vida de valores, que nós não podemos abrir mão dos nossos valores, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios como cristãos. Nós precisamos ter valores fortes, porque valores são bússola da norte, valores são chão onde a gente se firma. Um homem e uma mulher que tem valores, ele pode até por algum momento perder na vida, mas se ele permanece firme nos seus valores, ele sabe que aquela perda é momentânea e Deus lhe dará em dobro. Quando eu leio esse texto, eu vejo que haviam 2 pastores e haviam 2 rebanhos. Havia o pastor Labão e o pastor Jacó, o rebanho de Labão e o rebanho de Jacó. E o que diferenciava esses 2 rebanhos era que as ovelhas de Jacó eram marcadas. Na Bíblia nós vamos ver que existe o número 2, e o número 2 é o número da decisão, é o número da escolha. A Bíblia nos fala de 2 caminhos, caminho largo, caminho estreito, porta larga, porta estreita. A Bíblia nos fala de 2. Ok. A Bíblia nos fala de 2 destinos após a morte: vida eterna, céu ou inferno. A Bíblia nos fala de 2 escolhas: bênção e maldição, o bem ou o mal. A gente tem que escolher. O número 2 é o número da decisão. Labão era um pastor ganancioso, enganador. Ele representa um mundo que busca apenas vantagem. O que eu puder te tirar, o que eu puder enganar você, puder trapacear, passar a perna, eu vou. Esse era Labão. Olha a proposta: as ovelhas listradas são suas, as demais são minhas. E Jacó ainda topa. E Jacó, se Labão representa o engano, representa aquela pessoa que quer tirar vantagem em tudo, o que representa Jacó? Jacó representa alguém que errou demais na vida, fez besteira demais na vida, mas um dia falou: eu cansei, eu não quero viver essa vida errada mais. Daqui para frente eu não quero viver desse jeito.
fugindo do meu irmão, enganando pessoas. Daqui para frente eu quero mudança. Aparentemente, o fato de Jacó ter que ficar somente com as ovelhas marcadas poderia lhe dar um grande prejuízo. Mas sabe o que aconteceu? O contrário. As ovelhas marcadas, elas se multiplicaram mais do que as comuns de Labão. Então nós percebemos que as ovelhas de Jacó, elas tinham marcas. E quando alguém olhava uma ovelha marcada, listrada, falava, essa é de Jacó. As marcas nas ovelhas nos falam de identidade. Elas eram conhecidas como as ovelhas de Jacó. Marcas nos falam de identidade, nos falam de valores, pois aqueles que carregam consigo os valores do reino de Deus, eles trazem em si a marca. Ei, você tem a marca de Cristo na sua vida? Você traz consigo os valores do reino de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo, o quê? As marcas de Jesus. Os valores que você defende nas Escrituras, os princípios que você procura pautar a sua vida nos momentos de escolhas, nas decisões que você tem que fazer, essas decisões que você toma baseado na palavra, são as marcas. São as marcas. Você não precisa falar nada. O mundo sabe que você é marcado. Um dia eu cheguei na casa da minha irmã, na roça, e aí minha irmã fez um frango caipira para mim. E meu cunhado, matutão, sentado assim. Sabe que eles não sentam no banco, não. Senta no calcanhar. Com um cigarro de paia assim no canto da boca. Minha irmã botou lá o almoço. E eu virei pro meu cunhado e falei assim, você tem da braba aí? Ele falou assim, braba? Tem. Eu falei, então traz para mim. Aí ele olhou assim pra minha cara. Mas você pode? Eu falei, é claro que eu posso. Mas você não é pastor? Eu falei, sou pastor, e daí? Ele falou, então tá bom. Aí foi lá, buscou um litro de cachaça e botou na mesa. Eu falei, eu não estou falando da cachaça, da braba eu estou falando é da pimenta, filho. E da pimenta. Quer dizer, estou julgando isso aqui no ar, por quê? Porque você não pode. Você tem marca. Quando você desvia, o mundo te enfia o dedo na cara e fala assim, você não pode. Você não pode. Mas você não é crente. Porque você carrega as marcas de Cristo. E por que você carrega essas marcas? A Bíblia diz em Isaías 49, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. A Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Porque você tem a marca. Você tem a marca da promessa, você tem a marca do Espírito Santo. Você é um homem marcado por Deus. Essas marcas são marcas de valor, são marcas de princípios. E uma dessas marcas poderosas é a integridade. É você ser íntegro diante das injustiças. Jacó, ele não pediu nada para Labão. Ele pediu apenas que a justiça fosse feita. E olha o que ele diz no versículo 33. A minha justiça responderá por mim no futuro. Diga comigo, a minha justiça responderá por mim no futuro. Na hora todo mundo te chama de bobo, de jacu, de otário. Mas as minhas justiças falarão por mim no futuro. Hoje eu sou bobo. Mas amanhã, lá na frente, você vai ver o que vai acontecer. E foi o que aconteceu com Jacó. Deus, porque ele permaneceu princípio aos seus valores, Deus o multiplicou. Mesmo sendo enganado várias vezes, Gênesis 31:7 vai falar sobre isso, Jacó não se corrompeu. Por quê? Porque os nossos valores não podem depender da forma como as pessoas nos tratam, mas da forma como Deus nos vê. Ah, pastor, mas ele foi injusto comigo, eu também vou ser injusto com ele? Não. Ele me enganou, eu também vou enganar? Não. Você não pode, ele pode, você não. Ah, mas ele mentiu, eu vou mentir? Não. Você tem valor, você tem princípio, a sua vida é pautada nisso. Jacó poderia ter exigido compensações, mas ele escolheu confiar em Deus.
E quem permanece fiel, mesmo em meio à injustiça, vê Deus transformar maldição em bênção. Outro dia um amigo meu, o filho dele bateu o carro. Aliás, a esposa do filho, a nora, esbarrou o carro. E o seguro estava vencido 3 dias. Ele não pagou porque ele ia trocar de carro. Falou, não vou renovar seguro. 3 dias depois o carro bate. E aí a seguradora veio, o pessoal conversou, falou, olha, e aí, o que eu faço? Olha, infelizmente a seguradora não pode cobrir mais, porque tem 3 dias. Já venceu. Mas tem um jeitinho. A gente faz um BO, coloca o BO com 3 dias atrás, e aí, tudo certo, a seguradora paga. Aí, o que eu vou ter que fazer então? Não, você só vai mentir no BO. Ele falou, eu não vou mentir. Eu sou marcado. Eu não vou mentir. Ah, mas você vai tomar prejuízo. Vou tomar prejuízo, não tem problema. Mas eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Eu não vou. Os nossos valores não dependem do tratamento das pessoas sobre nós. Labão era injusto, mas Jacó não se deixou levar, contaminar pelas injustiças de Labão. Se nós reagirmos como o mundo, nós perderemos a nossa diferença. Se reagirmos como Cristo, nós ganharemos identidade e o mundo, mais lá na frente, vai se render a Cristo. Porque nós não nos rendemos diante das injustiças do mundo. Agora, o que me chama a atenção é que o que fazia aquelas ovelhas ficarem marcadas eram as varas. Quando elas olhavam para as varas, os seus filhotes nasciam marcados. Elas olhavam para as varas. Os filhotes não nasciam marcados, não nasciam salpicados, malhados à toa. Não, elas olhavam, elas tinham uma referência. Diga comigo, elas tinham uma referência. Nossos valores e os nossos princípios precisam de referência. Quem é que te inspira? Quem é que é valor? Quem é que é uma referência para você? Quem você olha e diz, olha, eu preciso ser igual àquela pessoa. Nós precisamos de pessoas que sejam referências para nós. Nós precisamos de pessoas que sejam referências vivas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você pode dizer isso? Será que você pode chegar para sua família e falar assim, sede meu imitador, como eu sou de Cristo? Você pode falar isso com seus amigos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Nós precisamos de referência, e nós somos referência. A vida de um cristão, ela é pautada em princípios e valores, mas que ele tem referência. Tem muitos pastores crescendo hoje, muitas igrejas explodindo, mas não são referência para mim. Porque existem coisas que eu abomino, eu não aceito, não tolero, porque as escrituras não toleram. Então não é crescimento a qualquer custo e a qualquer preço. Quem são suas referências? Em quem você tem se inspirado? Ontem eu louvei a Deus. Vocês estão vendo aí na mídia aquela confusão, Lagoinha Alphaville, André Valadão, André Fernandes. Ontem, hora que eu fui deitar, o André Valadão mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu falei com o Romildo, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Eu louvei a Deus, porque ele falou, olha, eu quero ser claro, eu quero ser transparente. A mídia está falando tanta coisa, depois o André Fernandes também se manifestou. Eu louvei a Deus, eu falei, onde é que eu estou? Quem são minhas referências? Paulo Mazzoni é uma referência para mim. Pastor Márcio, um grande amigo, referência para mim. Elias Dantas, eu desconheço alguém no mundo que pareça mais com Jesus do que ele. Com quem você tem andado? Quem são seus amigos? Quem te inspira? São pessoas que só estão tendo sucesso? Ou são pessoas que são realmente referências?
Gente que te inspira por causa de princípios e valores, não por causa de resultados, não por causa de carro novo, casa nova, dinheiro, fartura, prosperidade, luxúria, não. Eu não estou falando contra que a pessoa não pode ter uma vida boa, uma vida farta, próspera, não é sobre isso, mas nós devemos nos inspirar. Não é sobre aquilo, nos resultados que essa pessoa tem, mas a essência, que é os valores, os princípios. Porque o que adianta eu ser um cara bem sucedido, próspero, ser o bambambam, e no meio do caminho a minha família toda destruída, meu casamento acabado, meus filhos arruinados. Não é sobre resultado, não é sobre prosperidade, não é sobre provisão, é sobre marcas. E da mesma forma que eu preciso de referência, eu sou referência para muita gente. Não se engane, você é referência para alguém. Tem alguém de olho em você para te imitar. Tem alguém de olho em você, e quando você faz, se você faz errado, ele faz errado e diz, não, eu fiz porque lá fulano fez também, então eu posso. As ovelhas de Jacó eram marcadas, elas eram salpicadas, malhadas, elas tinham referência. Ovelhas sem referências gera filhos sem marcas, porque quando vinha as ovelhas fraquinhas, o que Jacó fazia? Tirava a vara e ela bebia água, e depois ela produzia filhotes fracos, e aí ele falava, Labão, é seu. Por que eu estou dizendo isso? Porque ovelhas precisam de referência. E quando eu olho para essa situação, o que vem ao meu coração é que ovelhas sem referência geram filhotes fracos. Quando ele tirava a vara, os filhotes nasciam fracos. Quem está entendendo? Se você não tem referência, os seus filhos serão fracos. Se você não tem valores fortes, os seus filhos serão frouxos, fracos diante do mundo. Mas se você tem referência forte, se você preserva os valores da palavra, se você é uma pessoa que age, comporta, vive por princípios, você pode ter certeza, seus filhos em algum momento na vida, eles podem até errar, mas eles sabem que tem uma referência dentro de casa, um pai, uma mãe que vive valores, um pai e uma mãe que nunca deu aquele exemplo ruim para eles seguirem atrás. Ovelhas fortes têm referência e geram filhos fortes. Ovelha sem referência gera filhos fracos. A verdade é que você se torna resultado daquilo que você admira. Admiração gera imitação, e imitação gera marca. Por isso, eu te pergunto, quem você admira? Porque a sua admiração por essa pessoa vai gerar uma imitação. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que os nossos filhos estão vendo no celular. Sem perceber, os seus filhos estão vendo como as ovelhas de Jacó viam, e de repente começa a gerar neles uma inspiração. Eles começam a ter uma admiração. Gente, eu fiquei abismado, eu não sabia disso, mas quando prenderam aquele cara lá, aquele pedófilo chamado Ítalo, que agora eles arrumaram o nome bacaninha, né? Adultização, que para mim é pedofilia. A quantidade de meninas, meninos, que se inspiram naquilo. E aí, meu irmão, a pergunta é, você é um homem de Deus, conhece a palavra, o que você está deixando os seus filhos ver? Que varas são essas que você está colocando diante das ovelhinhas da sua casa? Porque essas varas vão marcá-las. E depois, o preço chega, e quando chega caro. As pessoas que você admira marcam a sua vida. Então eu te pergunto, quem você está admirando? Gente que está enriquecendo injustamente, trapaceando, enganando, mentindo, traindo esposa, manipulando. Quais são as referências de seus filhos nas redes sociais? Quem eles estão seguindo? Nós estamos vivendo uma geração sem marcas, sem valores. O verdadeiro cristão
Ele não se preocupa com o resultado, mas com uma forma de chegar lá. Romanos 3,8, uma parte do versículo diz: não façamos o mal para que venha bem. Diga comigo, não façamos o mal para que venha o bem. Você faz a coisa errada e quer que dá certo? Ah, mas fulano faz errado e dá tudo certo no final. Um dia a conta chega. O mundo prega, se der certo, está certo. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Aí eu lembro da minha mãe. Você não é todo mundo. Nós temos princípios, nós temos valores. O reino de Deus mais vale perder com princípios do que vencer sem valores. Em 1986, quartas de finais da Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra. Quem é de cinquentão aí lembra? Esse gol de Maradona colocou a Argentina nas quartas de finais. 2-1 para a Argentina. Não havia VAR. O gol foi de mão. E aí sabe como que os argentinos colocaram o nome nesse gol? La mano de Dios. Eu acho que é la mano del diablo. O importante é vencer, o importante é ganhar. É assim para nós? Tem clássico semana que vem? Semana que vem ou hoje? Semana que vem? Atlético Cruzeiro. Para você, se marcar um gol impedido, se marcar um gol de mão, e for campeão, para você está valendo? Se você for homem de Deus, você tem que ter vergonha. Quem está entendendo? Na vida não vale gol de mão. E o que é gol de mão na vida? É fazer a coisa errada para obter resultado certo. Outro dia um amigo meu, conversávamos, um amigo meu do sul do Brasil falou assim: eu vi você com fulano. Falei, pois é, eu estou pensando em ajudar ele. Não faça isso sem conversar com um fulano de tal de São Paulo primeiro. Eu falei, ele vai te falar algumas coisas. E eu fiquei assustado, porque era um amigo. Liguei para esse outro amigo, ele não atendeu. Eu falei, graças a Deus que ele não atendeu, mas eu vou encontrar com ele. Encontrei com ele, falei, vem cá. Nós dois estávamos numa conferência, viajando. Falei, o que aconteceu? O cara adulterou? Não, de jeito nenhum, filho. Graças a Deus não. Mas o que ele fez? Gol de mão. Falei, como assim gol de mão? Ele fez tudo certo, mas ele mentiu numa documentação. E se ele mentiu numa coisa, ele pode mentir em outras. Por isso que eu disciplinei. Eu falei, tá certo. Então, quando terminar a disciplina, você me avisa, que aí eu volto. Concordo com você. Nós somos luz, irmãos. Nós somos luz. Um dia Jesus estava com os discípulos e ele disse assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Diga comigo, e ele nada tem em mim. Eu não fiz gol de mão para ele me acusar, para falar que eu ganhei injustamente. Nós vivemos na luz, debaixo da luz. Os fins não justificam os meios. Jacó enganou seu irmão Esaú, Jacó enganou seu pai Isaac, e Jacó foi enganado por 20 anos por Labão. Me lembro de um dia, lá atrás, alguns anos atrás, quando nós montamos uma comunidade terapêutica para cuidar de dependente químico. E aí entraram em contato comigo, uma pessoa entrou e diz: olha, deputado fulano de tal, ele tem 300 mil para doar para vocês. E ele quer doar para vocês, para ajudar a comunidade terapêutica. Eu falei, não, que bênção. Não, vou marcar com ele para você. Eu falei, pode marcar. Saí daqui, fui em Belo Horizonte. Cheguei lá no gabinete do tal deputado. E ele falou, olha aqui, olha, e tal, vamos fazer isso. Vocês podem comprar isso, pode comprar aquilo. Eu falei, meu Deus, vai ajudar demais. Que bênção, Senhor.
Eu falei, como é que a gente faz? Agora é só providenciar a documentação, vocês assinar, fazer um projeto de governo. Eu falei, joia. E aí depois, assim, quando o dinheiro entrar, vai entrar 300 mil, mas só vai ficar 250. E aí você tem que me dar 50 mil a mais de nota, que é para fechar a conta para o governo. Eu falei, peraí, estou entendendo. É 300, mas não é 300? É, porque tem que ficar de ajuda de custo aqui no gabinete, você sabe como é que é, né? As eleições estão aí. Então você vai me dar 250 e eu vou ter que arrumar 50 mil em nota falsa para justificar os 50 mil que vai ficar aqui? Deus te abençoe, fica com Deus. O irmão, pastor, o senhor está ficando doido, o senhor vai perder 250 mil? Eu falei, irmão, eu perderia até 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões. Nós temos princípios, nós temos valores. A nossa vida é pautada em princípios. Um dia uma irmã me procurou. Pastor, eu precisava conversar com o senhor. Eu falei, pois não, minha irmã. Pastor, eu vim aqui porque eu quero fazer uma doação para a igreja. Eu falei, glória a Deus, bênção. É simples, a senhora só no dia do culto, a senhora pega a oferta da senhora e coloca no gasofilácio. E nós vamos orar pela senhora. Não, o senhor não está entendendo. Eu quero doar a minha casa. Eu falei, peraí, como assim? Não, eu quero passar a escritura da minha casa para a igreja. Eu falei, e a senhora vai morar na onde? A mulher estava com uma depressão profunda. Eu virei para ela e falei, não é assim que as coisas funcionam. A senhora não vai fazer isso. Não, mas eu quero fazer essa doação. Eu falei, não, a senhora não vai fazer isso. E eu enrolei ela, vamos orar. E falei, a senhora não pode fazer isso. Essa mulher teve uma morte trágica. Passado alguns anos. Trágica. Ela não conseguiu vencer a depressão dela. E eu levantei as mãos para os céus e disse, Senhor, obrigado. Já pensou se eu tivesse aceitado aquela oferta para a igreja? Como que eu ia me apresentar diante da família agora? Se fosse um Labão, me dá a casa, me dá o carro, me dá o lote, me dá tudo. Mas nós baseamos a nossa vida em princípios, em valores. E o valor manda você se colocar no lugar do outro, para entender o que o outro está passando. Nós temos princípios, nós temos valores, nós temos referências. Jacó, ele foi seduzido no passado pela tentação do lucro fácil. Ele aprendeu as duras penas. E todos os que são tentados e caem por causa de dinheiro, a Bíblia diz o seguinte: quem ama o dinheiro, jamais dele o quê? Se fartará. E quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. A Bíblia fala, meu irmão, do amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema nunca foi dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Nós estamos vivendo uma época muito complicada. Vocês não têm noção de quantas vezes eu já fui procurado. E eu fico bravo demais. Às vezes quando alguém quer conversar comigo, que não sei de onde, eu não conheço, que não é nem da cidade, eu falo, pergunta o que essa pessoa quer comigo. Por quê? Porque algumas pessoas já marcaram, pastor, eu queria conversar com o senhor. E eu fui igual amém, vou aconselhar, porque está precisando de um conselho. O que você está querendo? Ô pastor, olha, eu tenho um negócio muito bom para a igreja. É um negócio assim, arruma tantos e passa para tantos e tal, e vai dar muita renda para os irmãos e não sei o quê. Resumindo, pirâmide. Pirâmide. Eu parei, olhei na cara da pessoa por 4 vezes. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor, eu não mexo com negócio. Não, mas a igreja, porque eles já veem o seguinte: pastor de rede, coordenador, supervisores de células, líderes de células e o povo. A estrutura de multinível já está toda montada. E eu ia ganhar uma grana, hein? E eu vejo o tempo inteiro os crentes quebrando a cara. Como que um crente quebra a cara com pirâmide? Meu irmão, tudo que é lucro fácil, você tem que entender uma coisa: dinheiro não cai do céu. Não cai. A Bíblia diz, no suor do teu rosto comerás o teu
pão, é com suor, é com luta, é com garra. Mas aqueles que amam o dinheiro vão atrás. Sabe, toda vez que alguém tenta fazer isso comigo, eu lembro de 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vocês o quê? Negócio. Muitos pastores estão fazendo da igreja negócio. Legendário seria uma bacana para nós. Mas nós entramos porque nós amamos a ferramenta e vimos que ela é evangelística, que ela é poderosa e que se conseguir empatar, tá bacana. E se não conseguir empatar, se a gente tiver que inteirar um bocadinho, a gente inteira para ver alguém falar: meu casamento foi restaurado, minha família foi restaurada, meu marido aceitou a Jesus, minha família toda está servindo ao Senhor. Nós vivemos uma geração que o mundo, de alguma forma, eles tentam fazer de nós o quê? Negócio. Tem gente que olha para nós aqui e fala: é um negócio, bacana, hein? Vamos tentar colocar esse produto lá dentro. Se você orava por mim, ora 10 vezes mais. Eu louvo a Deus, porque eu cresci com princípios, eu cresci com valores. Meu pastor me discipulou muito, muito bem. Ontem, quando nós fomos pregar, eu virei para o coronel, não o coronel daqui de Formiga, o coronel Malta, esteve pregando aqui, comandante, um dos comandantes do Corpo de Bombeiro de Minas, ele foi me buscar, eu e Romilda. Eu falei, comandante, faz um favor para mim. Ele falou: o quê? Passa aqui por Venda Nova, passa aqui pelo bairro do Lagoa, e passa aqui pela rua 104, é caminho? Ele falou: eu posso passar, vai dar só uma voltinha. E quando ele parou, eu e o Romildo descemos, eu segurei as lágrimas, porque aonde eu estava com 21 anos de idade, pastoreando a minha primeira igreja, e quando nós chegamos de frente, eu tinha 21, ela tinha 20, o Jonatas tinha 1 mês de idade, mas eu estava com 22, ela com 21, o Jonatas tinha 1 mês de idade, e depois nós vivemos ali um tempo, e ela se engravidou da Raquel naquele lugar ali, e passa um filme na cabeça da gente, 2 meninos, 21, 22 anos, começando a vida, pregando para 1, 2, 3 pessoas, e nós olhamos, o irmão falou assim: pastor, vou tirar uma foto. Tira uma foto nossa aqui. Nós tiramos uma foto naquele lugar, que foi minha escola, foi meu deserto, mas foi aonde o Senhor colocou marcas fortes em mim. E Deus foi tão bom que o meu pastor, que estava aqui em Formiga, não pode ficar aqui mais, foi embora para Belo Horizonte, que era o Cizenando, e Deus me leva para Belo Horizonte. Ontem, quando eu estava ali, o Senhor falou: agora você entendeu porque que eu te trouxe para Belo Horizonte? Para você ficar perto dele, para ele cuidar de você, para que você tivesse as marcas que você tem hoje. E quem conheceu o Cizenando sabe, eu era preto no branco, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós vivemos num mundo muito tentador. Sabe, irmãos, esses dias agora eu fiquei abismado com o crescimento das apostas online no Brasil. As apostas, as chamadas bets, movimentaram de 20 a 30 bilhões de reais por mês. 13% dos brasileiros com apenas 16 anos apostaram nos últimos 30 dias. Pasmem, 22 milhões de brasileiros estão fazendo apostas online. Desses 22 milhões, 5 milhões são beneficiários do Bolsa Família. Do Bolsa Família, pessoas que recebem o Bolsa Família, saíram 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais foram mandados em apostas via Pix em um único mês do Bolsa Família.
pessoa pegou o dinheiro que ela recebeu do Bolsa Família e apostou. E o valor foi 3 bilhões. E nós aqui fazendo cesta básica para ajudar. Faz uma cesta, vamos trabalhar aqui, irmão, doa isso, doa aquilo, vamos fazer, nós precisamos de ajudar fulano, ajudar Beltrano. E ele... Que país é esse? Se você está escandalizado, eu fiquei mais agora. 29% dos evangélicos brasileiros têm apostado em plataformas como a Bets. 29%. Desses 29% de crente, 21% de crente ficou endividado porque não tinha dinheiro para apostar. 29% dos evangélicos estão jogando. É maravilhoso, né? Isso quer dizer que a cada 100 pessoas, 29 estão jogando. Talvez você que está me ouvindo aqui, você não tem vergonha? Que Deus que você prega é esse? Que você não confia nele? Que você precisa fazer uma fezinha? Onde é que você está com a cabeça? O nome da encrenca é jogo de azar. Não é jogo de sorte. Se é jogo de azar, vai dar azar, meu filho. Você acha que o cara monta um jogo para os outros ficar rico? É claro que ele monta um jogo para ele ficar rico. E você até hoje não entendeu isso. Enquanto os pastores estão discutindo a cor da parede preta é pecado, o legendário é pecado, os crentes da igreja dentro estão julgando. Eu não sei por que o povo não está entregando dízimo. É claro, eles estão perdendo tudo no jogo. Duro é este discurso. Outro dia eu cheguei num comércio aqui em Formiga. Quando eu entrei, um irmão fazendo jogo do bicho, ele ficou amarelo, cor de rosa, laranjado, vermelho. E eu falei assim, não sei se eu faço de conta que eu não vi, que eu não vejo, que eu não sei. E aí ele com aquele sorriso todo amarelo, Pai do Senhor, pastor. Eu falei, Pai do Senhor, vai dar burro, viu? Vai dar burro, vai dar burro. Sabe, irmãos, tem que soltar uma dessa para descontrair, né? Cadê os valores, os princípios? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Meu irmão, você pode se endividar porque você vendeu alguma coisa e você tomou o cano, a pessoa não te pagou, ou porque você fez um negócio errado, ou porque estragou, ou porque adoeceu. Agora você se endividar por causa de jogo. Onde é que você está com a cabeça? Se Cristo te libertou, que mundo é esse que você está vivendo? Abra os seus olhos. As escrituras dizem de forma muito clara: os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em cilada, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que a maioria, né, a gente vê as pessoas sofrendo? A chave, não é pecado você ter dinheiro, não é errado você ser próspero, não é errado você ser rico, não é errado você ter dinheiro. O errado é o dinheiro ter você. Não é errado você ter posses, você ter uma casa bacana, você ter um carro bacana, você ter um sítio bacana, você ter... Não é errado. O errado são essas coisas, ter o seu coração. Ter o seu coração. O dinheiro, ele deve servir ao seu propósito e não às suas emoções. Outro dia um pastor falou uma coisa comigo, eu pensei que ele estava brincando. Mas eu pensei, falei, eu acho que ele está certo.
Ele falou assim: Alvin, você já percebeu que os cultos no início do mês, o fogo cai, Deus derrama, o povo está dando glória a Deus, aleluia, todo mundo chorando, o fogo cai na igreja. Final do mês, uma tristeza na igreja. Você prega uma mensagem poderosa, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia. Eu falei: eu nunca prestei atenção nisso não. Por quê? Ele falou: porque no final do mês o povo está sem dinheiro. Aí está todo mundo com a cara cabisbaixo. Aí no início do mês eles recebem aleluia, glória a Deus. O dinheiro não pode controlar minhas emoções. O dinheiro não pode controlar as minhas emoções. Quando eu sei que ao invés de eu ter dinheiro, é o dinheiro que me tem. É quando o dinheiro determina os meus sentimentos. É quando o dinheiro determina as minhas emoções. Vai para dentro do casamento. Isso que eu falei da igreja, que o pastor falou comigo, eu pensei que ele estava brincando. Eu vou passar a reparar isso. Hoje parece que está todo mundo de bolso cheio, né? Porque o fogo caiu aqui na igreja hoje. Glória a Deus. Até o Bebeto tocou assim. Você viu como é que ele fazia ali no... E se é assim na igreja... Bem, acendeu uma luz aqui agora. Provavelmente seja assim no casamento. Como é que é as brigas de vocês? É mais no final do mês ou no início do mês? Como é que é as discussões? O pau quebra? Como é que é? Início do mês é tudo love. Te amo, meu amor. É linda. No final do mês, bem longe de mim. O dinheiro não pode ditar nossas emoções. O dinheiro não pode ditar os nossos sentimentos. A raiz, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não podemos ter o nosso coração preso nessas coisas. Por causa de coisas materiais, homens matam, se matam. Quantos infartos, quantas inimizades, tragédias por coisas materiais. O maior motivo de briga em família é por causa de herança. Uns brigam porque tem demais, outros brigam porque não tem nada. Lembre-se que eu vou te dizer: caixão não tem gaveta. Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eclesiastes 5:15, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na mão, porque nada trouxemos, 1 Timóteo 6:7, porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Outro dia fizeram uma dinâmica que eu achei muito interessante. Muito interessante. Eu vou pedir para você fazer uma coisa, você vai aprender isso. Quem é homem, diga amém. Tem gente em dúvida? Quem é homem, diga amém. Vou tomar uma chance. Quem é mulher, diga amém. Parece que as mulheres têm mais certeza do que vocês, hein? Isso é um péssimo sinal. E eu não estou falando sobre sexualidade. Eu estou falando sobre posicionamento. Mas vamos lá. Os homens vão falar o nome do pai. E as mulheres vão falar o nome da mãe, ok? E bem alto e forte, ok? Eu vou contar de 1 até 3, vou falar já. Você grita o nome do seu pai, homem. Você, mulher, vai gritar o nome de quem? Então vamos lá. 1, 2, 3, já! Uau! Agora os homens vão gritar o nome do avô, as mulheres o nome da avó. 1, 2, 3, já! Agora os homens vão gritar o nome do bisavô e as mulheres o nome da bisavó. 1, 2, 3, já! Parece que o som diminuiu. Estou vendo a galerinha de 15, 13, 12 anos, a galerinha de 30, 40, 50, não falou nada. Mas eu vou dar mais uma chance. Os homens vão gritar o nome do tataravô e as mulheres vão gritar o nome da tataravó. 1, 2, 3, já! Por que você não gritou o nome do seu tataravô? Por quê? Você não sabe? Você não sabe? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu vou encerrar aqui agora. Sabe por que você não gritou? Porque daqui 3, 4 gerações ninguém vai lembrar o seu nome. Você acha que você é o bambambam, que você é o cara, que você é a mulher, que você faz, que você tem, que você é poderoso, que você é poderosa. Você pode ser agora. Daqui 3 gerações ninguém lembra o seu nome mais.
Como você não sabe o nome da sua bisavó. Como você não sabe o nome do seu tataravô. Daqui 4 gerações, ninguém sabe quem é pastor Alvim. Ninguém sabe. Por isso a Bíblia diz: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar. Se você deixar uma herança, seus filhos se lembrarão, seus netos talvez, seus bisnetos. Quando a gente leva uma vida com injustiça, as coisas se complicam. Foi um poeta mineiro, ele disse assim: o pai rouba, o filho come e o neto morre de fome. A única coisa que nós podemos eternizar na nossa descendência não é herança, é legado. Herança é o que você coloca nas mãos dos seus filhos. Legado é o que você põe dentro do coração deles. Eles vão crescer porque eles tiveram referências. E os seus filhos terão referências. Daqui 5, 10 gerações. Olha, eu não sei por que eu faço isso. Mas eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o avô, com o bisavô, com o tataravô. Marcas que geram valores. Se coloque de pé.